paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, meu nome é Jobson Eufranes Macena e nessa oportunidade vamos dar continuidade à nossa aula de pneumatologia, nessa 11ª aula, aonde vamos aprender a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Já te adianto que esses 7 Espíritos de Deus, relatado em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 4, não se refere ao Espírito Santo de Deus. Pois é, talvez você aprendeu a vida toda, ou talvez você fez até teologia, e te ensinaram que esses 7 Espíritos é, está se referindo ao Espírito Santo de Deus, que se manifesta em 7 tipos de manifestações. Eles usam um outro texto para harmonizar essa ideia, e eu vou mostrar que esse texto a utilização desse texto acaba sendo um equívoco e te provar quem são exatamente esses 7 Espíritos de Deus. Pega a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, seu bloco de anotações. Importante que seja um caderno com bastante matérias, pois usamos muitos textos bíblicos e é importante que você anote cada um deles. Amém? Não se esqueça de fazer a sua oração toda vez que você for começar cada uma das suas aulas. Amém? Para que o Espírito te ilumine, te instrua, te faça lembrar. Amém? Então vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 4. Abra sua Bíblia. E diz assim, Apocalipse 1, 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. A primeira anotação que você precisa tomar nota é que esses espíritos estão diante do trono. Então é importante saber a posição geográfica desses espíritos, amém? Diante do trono. Anote isso. E o texto que eles usam, a teologia tradicional usa, para dizer que esses 7 espíritos é o Espírito Santo, é Isaías 11, 2. Eles usam esse texto para harmonizar essa ideia teológica na matéria de pneumatologia. Isaías 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, coincidentemente, esse texto específico, se eu contar todas as vezes que a palavra Espírito aparece aqui e consequentemente cada uma das palavras que vão aparecendo, eu tenho aqui 7, coincidentemente, eu tenho 7. É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7. Então eu caso Isaías 11, 2 com Apocalipse 1, 4 e eu montei uma teologia para ensinar os meus alunos dizendo que esses 7 espíritos relatados em Apocalipse 1, 4 é na verdade os espíritos representados em Isaías 11, 2. Mas isso é um equívoco. E eu vou te mostrar por quê. Por quê? O Espírito Santo é um só. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é um só. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe fazia culto doméstico em casa e a gente cantava um louvor, um corinho de criança que dizia um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo e um só Espírito. Um só Espírito. E esse é o Consolador. O corinho dizia basicamente isso. E a Bíblia fala exatamente isso. É só um Espírito. Então, aonde temos essa ideia? Podemos usar o texto de 1 Coríntios 12, do 4 ao 9, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Presta atenção nisso. Porque há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito no singular, não é no plural. Não fala os Espíritos são o mesmo. Não. Há diversidade de dons, porque dons tem muito, mas o Espírito só tem um. E o Espírito é o mesmo, porque é o Espírito que dá os dons. Amém? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, que é Jesus Cristo, é o mesmo, porque tem muitos ministérios, mas o Senhor, que é Cristo, que dá esses dons, que dá o ministério, na verdade, o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, um Deus,
um Deus, um Senhor, um Espírito, e é o mesmo Deus que opera tudo em todo, porque as operações quem faz é Deus. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha, essa palavra da sabedoria eu encontro lá em Isaías 11, o Espírito de sabedoria, e faz parte de um dos dons do Espírito. Olha que interessante. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, dizendo, só tem um Espírito. Então, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E eu tenho isso daí lá em Isaías 11, que seria o entendimento, né, o conhecimento, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé eu já não tenho lá em Isaías 11. Seria o Espírito da fé. E outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Poxa, Isaías 11 eu também não tenho o Espírito de cura. Então, eu quero já começar a abrir a sua mente para entender o que eu quero te passar. Porque eu tenho Espírito na Bíblia como qualidade, como dons, como sentimentos. Eu não sei se você já ouviu a expressão dizendo ele chegou com o espírito abatido, ele saiu com o espírito alegre. Não está falando do Espírito Santo. Está falando de sentimento. De sentimento. 2 Timóteo, abre aí. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Poxa, espírito de temor não é o Espírito Santo, é um sentimento. Um sentimento de temor. Mas de fortaleza. Poxa, o espírito de fortaleza eu encontro lá em Isaías 11. Tem um espírito de fortaleza. Só que fortaleza aqui na Bíblia, o espírito de fortaleza, não está falando do Espírito Santo, está falando de uma qualidade gerada pelo Espírito Santo. Não está falando dele, a pessoa do Espírito. Está falando algo que ele dá, algo que ele capacita. Olha a continuação do versículo. Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tudo isso é sentimento. Tudo isso tem a ver com qualidade e não com a pessoa do Espírito Santo. Porque se a gente for justo com a palavra de Deus, se eu conto 7 espíritos lá em Isaías 11, eu também tenho que continuar contando esses espíritos que vão aparecendo no decorrer da Bíblia. O 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7 a 8, vai continuar e vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, se eu for seguir essa ideia teológica de que Isaías 11 está falando de 7 espíritos, eu tenho que contar todas as vezes que a Bíblia fala de espíritos em todos os livros. Então, por exemplo, o espírito de temor que aparece aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 1, eu tenho lá em Isaías 11. Ok, cheque, deu certo. O espírito de fortaleza, ok, eu tenho lá em Isaías 11. Mas o espírito de amor, não tenho. Então seria o 8º espírito. E o espírito de moderação, eu também não tenho. Então seria o 9º espírito. E presta atenção que não para por aí. A Bíblia tem muitos outros espíritos nesse sentido, de qualidade, de sentimento. E vamos continuar. João 16:13. Vai anotando esses textos. Vai anotando, vai escrevendo. Se você tiver a sua Bíblia aí, já vai fazendo as setinhas, as ligações, anotando do lado. Uma Bíblia despedaçada, uma alma limpa. Uma Bíblia limpa, uma alma despedaçada. Oh, aleluia. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, poxa, Espírito da verdade seria o 10º Espírito então, porque não aparece em Isaías 11. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito da verdade. Efésios 1 diz assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que interessante. O espírito de sabedoria eu tenho lá em Isaías 11, mas eu não tenho o espírito de revelação. Então, o espírito de revelação seria o 11º espírito, seguindo essa ideia teológica, que não é a que eu quero ensinar para vocês. A ideia que eu quero ensinar para vocês é diferente. Lembrando,
o que eu falei no início, que aqueles 7 espíritos não corresponde ao Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o Espírito da verdade, a gente leu lá em João 16, seria o 10º Espírito, seguindo a nossa contagem aqui. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Espírito Santo e com virtude. Então, o Espírito de virtude, contando, seria o 13º Espírito. Romanos 8,15. Vai acompanhando aí. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Puxa, espírito de escravidão. Mas nesse sentido aqui, esse espírito aqui é negativo. Então nós vamos contar como sendo o Espírito Santo, amém? Espírito de escravidão está falando de sentimento, de qualidade. Continuando o texto. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual clamamos Abba Pai. Então o espírito de escravidão não vamos contar, e o espírito de adoção de filhos vamos contar aí como 14º espírito de adoção. Isaías 11:2. Vamos ler novamente e entender o que Isaías 11:2 está falando. Amém? Muita atenção nessa hora, porque agora você vai aprender o que são os espíritos escritos ali em Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse Espírito do Senhor. Esse Espírito, no singular, o Espírito do Senhor. Esse é o Espírito do Yud-Hi Vav-He, do nosso Javé ou Jeová, dependendo da pronúncia do país que você mora aqui na América do Sul. O Yud-Hi Vav-He, que é o nome do Eterno. Os soferim tiraram as vogais, deixaram apenas as consoantes, deixaram apenas o Y, o H, o V e o H na nossa língua. Então a gente não sabe qual é o nome de Deus, porque eles tiraram lá. Então, em alguns lugares chama Javé, outros lugares Jeová. Mas esse é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é esse primeiro aqui. Então, essa profecia é uma profecia messiânica. Está falando a respeito de Jesus Cristo. Então, sobre Jesus Cristo repousaria o Espírito do Senhor. E junto com o Espírito do Senhor, o que o Espírito do Senhor traria, que é o Espírito Santo, a matéria que estamos estudando nessa feita? Ele traria a qualidade de espírito de sabedoria. Com a sabedoria viria o entendimento, porque não está os espíritos de sabedoria é entendimento, não está no plural, está no singular. O espírito de sabedoria é entendimento. Então você conta o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, que dá entendimento, 2 espíritos, porque só aparece 2 vezes a palavra espírito aqui. Vai aparecer a 3ª vez. O espírito de conselho e de fortaleza, porque o conselho te dá fortaleza. Então o espírito no singular não é os espíritos de conselho e de fortaleza, é o espírito no singular e não no plural. Se eu contasse conselho e fortaleza como sendo 2 espíritos distintos, eu escreveria no plural, espíritos de conselho e de fortaleza. Mas eu não estou escrevendo no plural, eu estou escrevendo no singular, o espírito de conselho e de fortaleza, da mesma feita a continuação do versículo, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tá aí. Jesus Cristo teria o Espírito Santo e o Espírito Santo traria algumas unções sobre ele. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Não está falando de 7 espíritos, está falando que o Espírito Santo traria esses sentimentos, essas qualidades na vida de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, é só um espírito que junto com ele vem 6 unções que são características da vida de Cristo. Isso precisa ficar muito claro para a gente entender os textos lá de Apocalipse. Entendendo o que são os 7 espíritos de Deus relatados lá em Apocalipse. Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Capítulo de número 5, verso de número 6. Não se escandaliza não. Aprenda junto com a gente.
e se aprofunde um pouco mais na palavra de Deus. Nunca o que sabemos é o suficiente. Deus sempre tem um pouquinho mais para nos revelar. Basta buscarmos, se sacrificarmos por isso. Amém? Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5:6. Então, Apocalipse 5:6, você anota aí do lado, dizendo os 7 olhos é igual aos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Anota isso. Não esqueça de anotar isso. Apocalipse 5:6 é igual os 7 olhos, que é os 7 Espíritos de Deus. É isso que o texto está falando. Amém? Vamos colocar outro texto na nossa equação? Coloca aí, Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives, está morto. Então, Apocalipse 3:1. A palavra usada aqui para dizer aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, essa palavra aqui tem um sentido de posse. Essa palavra no grego tem um sentido de posse, de ter, de possuir. Esses 7 Espíritos e as 7 estrelas. Deus tem a posse desses 7 Espíritos. Amém? Então, Apocalipse 1:4. Adiciona aí na sua equação. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Anota essa posição geográfica porque ela é chave para o entendimento que você vai ter aqui nessa aula. Anota essa posição geográfica. Os 7 espíritos estão diante do trono. Estão diante do trono. Eles não estão no trono, eles não estão acima do trono, eles não estão abaixo do trono, eles estão diante do trono. Anota isso daí. E adiciona mais um texto na sua equação. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra. Grifa isso, na minha destra. É posição geográfica. Porque você vai fazendo a equação. Eles estão diante do trono, e na destra. E dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. É Deus falando, não é o Jobson falando, é Deus falando. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas estão aonde? À destra do Pai. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Amém? Então, coloca na sua equação, na destra está 7 estrelas. 7 estrelas é igual a 7 anjos das 7 igrejas. E 7 castiçais de ouro é igual a 7 igrejas. Amém? Não se perde não. Vai anotando para não se perder. Se ficou alguma dúvida ou você esqueceu de anotar alguma parte aí das equações, você volta o vídeo, escreve novamente prestando um pouquinho mais de atenção. Amém? Apocalipse 4:5. Mais um texto para sua equação. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E do trono saíam relâmpagos. Da onde? Do trono. Do trono. Saíam relâmpagos e vozes. E diante do trono, porque os Espíritos estão diante do trono de Deus. Amém? E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas que ardem em fogo é igual 7 Espíritos. Interessante que essas lâmpadas que ardem em fogo, entendendo que são os 7 Espíritos de Deus, você entende, poxa, se são de fogo, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele aparece como fogo em alguns momentos. Perdão. Só que eu também tenho anjos na Bíblia que são de fogo. Isaías 6, do 1 ao 2, vai dizer assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins. O que são serafins? No versículo 2. Serafins são anjos ardentes. Ardentes.
anjos que ardem em fogo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Serafins trabalham com brasas, são anjos de fogo, meu irmão. São anjos de fogo. Eles trabalham com essas brasas. Isaías 6,6 diz assim: Porém um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Apocalipse 14,8: E saiu do altar outro anjo. Presta atenção nessa expressão, outro anjo, porque se tem outro anjo, é porque tem mais de um. Se tem outro anjo, é porque tem mais de um. Saiu outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Ele tinha poder sobre o fogo, porque ele trabalha com fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Anjos com poder sobre o fogo. Apocalipse 8,3: E veio outro anjo, mais de um, mais de um. Presta atenção nisso. Se é outro anjo, é mais de um. Amém? E pôs-se junto ao altar. O que é esse altar? É o que está diante do trono. A posição geográfica é muito importante para você entender a aula dessa noite. E pôs-se junto ao altar diante do trono, que está diante do trono, amém? Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Ah, meu irmão, para de graça. Eu creio que a tua mente já está começando a abrir. Eu creio que o seu entendimento já está sendo mais aperfeiçoado. Amém? Mas ainda não acabou. Estamos partindo para a revelação do que realmente esses 7 Espíritos de Deus que está diante do trono. Eu só estou lendo os versículos. Eu ainda quero explicar para você. Eu ainda quero provar para você o que são esses 7 Espíritos. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 11 ao 13. Lucas, capítulo 1, verso 11 ao 13. Amém? Diz assim: E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita. Lembra das estrelas? Apocalipse 1,20, as estrelas são os 7 anjos que estão na destra. Quando Zacarias tem essa visão, Lucas vai relatar: E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita. À direita da onde? Do altar de incenso. Meu irmão, quem está trabalhando no altar de incenso não são os anjos? Em toda a Bíblia? Não são eles que trabalham lá? Não é o Espírito Santo. São os anjos que estão diante do altar de Deus, à destra dele, trabalhando com fogo. Em toda a Bíblia Sagrada. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar de incenso. Que esse altar de incenso é a mesma coisa que está em Apocalipse 8,3. Esse altar está diante do trono e que está diante do trono em Apocalipse 1,4 são os 7 Espíritos de Deus. Só fazer a equação certa. Amém? E Zacarias vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ah, Jobson, mas a palavra que aparece para espírito, lá em Apocalipse 1,4, é pneuma. Sim, pneuma. Mas pneuma também posso usar para anjo. Por quê? Porque anjo, defina anjo para mim. Defina anjo para mim. Já estudamos a aula de angelologia, onde se aprofundamos profundamente nas qualidades dos anjos, as atribuições, o que cada um deles fazem, né? E se você teve até uma aula básica de angelologia em outro lugar, em uma outra escola, você vai saber definir o que é anjo. O que é anjo? Anjo é um espírito, anjo é um pneuma também, então eu posso usar a palavra pneuma para anjo. Porque anjo, na verdade, é um, vamos dizer assim, um cargo, né? Um ofício, porque anjo é mensageiro, aquele que entrega a mensagem. Então, nem todo espírito é um anjo, mas todo anjo é um espírito. Deu para entender?
Então, eu tenho diversos tipos de anjos, né? Ou seres espirituais angelicais, porque nem todos os anjos ficam entregando mensagem. Amém? Eu tenho os arcanjos, que são líderes guerreiros. Eu tenho os serafins que zelam pela santidade de Deus. Inclusive, eles cantam santo, santo, santo. E não que eles fiquem cantando santo, 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 santo o tempo todo. Não, a Bíblia fala que eles cantam 3 vezes. Santo, pode contar lá. Santo, Isaías 6. Santo, santo. Porque eles estão vendo 3 santos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os serafins zelam pela santidade de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eles falam santo para cada um deles, porque o Pai é santo, o Filho é santo, e o Filho só é conhecido como Filho quando ele se encarna na terra, porque lá no céu ele é Deus, ele é Senhor. Amém? Então, o Pai, o Deus Pai, santo. O Verbo é santo. O Espírito Santo é santo. E os serafins sabem disso e atribuem a mesma qualidade a cada um deles, sem tratar o pai melhor do que o filho, ou o filho melhor do que o pai, ou o espírito melhor do que o pai e o filho. Não, cada um deles com a mesma qualidade, porque os 3 são Deus. E ser Deus é uma qualidade. Então, os 3 são 3 pessoas distintas que têm a mesma qualidade. Os 3 são onipresente, onisciente, onipotente. O que é ser onipotente, onipresente, onisciente? É ser Deus. Então, os 3 têm a mesma qualidade. Os 3 são Deus, porque têm o mesmo poder. Os 3 é santo. Os serafins zelam pela santidade de Deus. O anjo do Senhor. A Bíblia apresenta o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Cristo. E por que aparece a palavra anjo? Porque ele é o mensageiro, ele é o dabar, ele é o verbo, ele é a palavra. Por isso que ele é anjo, ele é a mensagem. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, do Eterno. A Bíblia também relata 7 anjos assistentes, que é o que estamos aprendendo aqui na aula de hoje. Não sei se você já percebeu. É claro que eu ainda vou provar com texto-chave para você. Mas a Bíblia fala de 7 anjos assistentes que são posse de Deus. Entre eles, o mais famoso desses 7 anjos é o anjo Gabriel. Amém? O anjo Gabriel é um dos 7 anjos assistentes de Deus que estão diante do trono, que trabalha lá no altar de incenso. Amém? Que está à destra de Deus. A Bíblia também fala dos 24 anciões, que não são anjos, porque não são mensageiros, mas também são seres espirituais, os 24 anciões. A Bíblia fala de Miguel, que é um arcanjo específico para o povo de Israel. Fala de principados, potestade, tronos e dominações. Amém? Então, todos esses são seres espirituais. Nem todos são anjos. Mas cada um, eu posso dizer assim, são seres angelicais. Cada um tem uma atribuição distinta, uma missão diferenciada. Continuando, Apocalipse 5:6. Vai adicionando aí na sua equação. Diz assim, Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus que são enviados a toda a terra. Amém? Apocalipse 9:13. Chegando ao final já da aula. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, de ouro, que estava diante de Deus. Ah, meu irmão, se tem o 6º anjo, tem o 1º, tem o 2º, tem o 3º, tem o 4º e tem o 5º. Ah, Jobson, mas é o 6º anjo que trocou a trombeta. Parou no 6. Você acha que a conta não iria dar certo? Você acha que não teria o 7º anjo? Então abre a sua Bíblia aí. Você já está aberta? Vai lá em Apocalipse 11, do 15 ao 16, para a gente fechar com chave de ouro a aula de hoje, para que você possa entender que os 7 espíritos que estão diante de Deus não são o Espírito Santo,
mas são 7 espíritos de posse de Deus, seres angelicais. Oh, aleluia! São 7 anjos, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Deus, dizendo as 7 estrelas são os 7 anjos, e as 7 estrelas estão à destra do Pai. A Bíblia ainda vai relatar que esses 7 espíritos estão diante do trono de Deus, e eu te mostrei vários versículos que corroboram com isso. Amém? Mas para fecharmos com chave de ouro, quando fala do 6º anjo que toca a trombeta, Apocalipse 1:4, eles tocam a trombeta diante do trono de Deus, tá? Apocalipse 1:4 diz que os 7 espíritos estão diante do trono. Apocalipse 11, do 15 ao 16, para fecharmos a aula de hoje, diz assim, versículo 15: E tocou o 7º anjo a trombeta. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus, aleluia! E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Aqui está a contagem do 7º anjo que está diante do trono de Deus, e não está falando do Espírito Santo, mas anjos assistentes que trabalham para Deus, anjos que colhem a nossa oração. Inclusive vai ter um momento do céu que vai ter meia hora de silêncio. É o único momento que você vai ver no céu silêncio. O único momento é quando esses anjos recolherem as nossas orações no incensário. E vai ter 30 minutos de silêncio no céu, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. Porque essas orações é aquelas orações que a gente dobra o joelho e fala: ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, vem fazer justiça na terra. Por 30 minutos, Deus contemplará essas orações. Quem levará essas orações até Deus? Ali no altar de incenso, os anjos assistentes que estão diante do trono, à destra do Pai. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Um grande abraço. Continuemos assim, nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus, porque Ele tem muito mais para nos revelar. Amém? Aguardo você na 12ª aula, onde vamos falar sobre... Na 12ª aula, vamos falar sobre o Espírito em Cristo. Amém? 12ª aula, vamos falar sobre o Espírito Santo na vida de Cristo. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Grande abraço.